Você já se sentiu tão distante de Deus que pensou, não tem mais jeito para mim? Você já passou por esse tipo de situação, de sentimento? Onde a sua mente foi tomada por esse pensamento? Não tem mais jeito para mim. Jesus contou uma história que mostra exatamente o contrário. Que mesmo quando estamos no fundo do poço, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, ainda corre na nossa direção. Hoje vamos conhecer ou relembrar a parábola do filho pródigo, ou como eu gosto de chamá-la, a parábola do Pai misericordioso. E ela fala muito, esta parábola fala muito sobre mim, fala muito sobre você, fala muito sobre como Deus lida com seus filhos. Mas antes de prosseguir, eu preciso dizer que este vídeo foi solicitado pelo @Riboc, um inscrito aqui do canal. @Riboc, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo fale ao seu coração, seja uma bênção em sua vida e seja uma bênção na vida de todos que estão conosco, inscritos ou não, mas que Deus fale ao coração de todos vocês que acessarem esse vídeo. Em Lucas capítulo 15, Jesus está cercado de dois tipos de pessoas: pecadores e cobradores de impostos, de um lado, e do outro lado, religiosos orgulhosos, que inclusive consideravam os outros como as piores pessoas da época. E Jesus então conta 3 histórias sobre coisas que estavam perdidas e foram achadas: uma ovelha, uma moeda e um filho. E eu quero ler a parábola do filho com vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos,
porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A parábola do Pai misericordioso, o Pai que corre ao encontro do Filho. É a mensagem clara que esse texto traz para nós, é que Deus se alegra mais em salvar um pecador arrependido do que com qualquer outra coisa. Nas 3 histórias que Jesus conta, a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então este é o ensino claro desta parábola. Deus se alegra mais em salvar um pecador do que com qualquer outra coisa. É o que nós aprendemos aqui. Mas eu quero expor esse texto para você de forma rápida e sucinta e aplicar também às nossas vidas. Eu não vou ler de novo, mas do verso 11 até o verso 16, o que podemos ver aí? O filho que se afasta do pai, se afasta de casa, se afasta da família. E ele diz: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Eu não sei se você sabe, mas nos dias de Jesus, esse pedido era como dizer: pai, eu preferiria que você já estivesse morto. Pedir a herança antecipada era desejar que o pai já tivesse morrido. E o jovem vai para longe, querendo o quê? Querendo liberdade. Mas ele descobre que longe do pai, a liberdade vira escravidão. E ele gasta tudo, perde tudo e acaba cuidando de porcos, algo vergonhoso para um judeu. É assim que o pecado faz conosco. O pecado promete liberdade, mas entrega correntes, escravidão, prisão, um peso que a gente não consegue carregar. Quantas vezes buscamos satisfação em coisas que não podem nos dar vida, que não trazem a verdadeira liberdade e felicidade? E como acabamos? Acabamos mais vazios do que antes, porque buscamos satisfação na fonte errada. Nos equivocamos e buscamos no lugar e em pessoas que não podem nos fazer felizes de verdade, que não acrescentam absolutamente nada às nossas vidas. E a gente termina com um vazio ainda maior em nosso peito do que estávamos antes. Então, do verso 11 até o verso 16, a gente vê esse filho
se afastando de tudo que ele não poderia se afastar, se afastando de tudo que ele deveria manter por perto. Mas do verso 17 até o verso 20, a primeira parte do verso 20, o que vemos? Vemos o despertamento para a vida através do arrependimento sincero. Então, o arrependimento que desperta para a vida. O texto vai dizer que caindo em si, aqui começa a mudança. Ele reconheceu a sua miséria e decidiu voltar. É assim que começa a mudança em nossas vidas. Caindo em si, quando tomamos consciência da nossa miséria e decidimos voltar. O arrependimento é mais do que remorso. Pensando em dois dos apóstolos de Jesus, Pedro se arrependeu verdadeiramente, chorou amargamente o seu pecado por ter negado a Jesus, depois de ter afirmado que não faria isso. Todos vão negar o Senhor, todos podem fazer isso, menos eu. Então Pedro se arrependeu verdadeiramente e foi completamente transformado e se tornou uma referência dentro das Escrituras como homem de Deus, como um pregador da palavra de Deus. Um outro dentro do mesmo grupo, Judas Iscariotes, também traz Jesus, mas não se arrependeu, teve remorso, uma tristeza profunda, mas uma tristeza que não o levou a mudar de vida, não o conduziu a uma transformação. E Judas, ao contrário de Pedro, pôs fim à sua própria vida. Sabe por quê o arrependimento é muito mais do que remorso? Porque o arrependimento é uma obra da graça divina. E esta graça está disponível a todos os pecadores. Precisamos nos apropriar dessa graça, que é melhor do que a vida, dessa oferta de Deus, para reconhecermos o nosso pecado e, arrependidos, sinceramente, nos voltarmos para o Deus que em Cristo nos ama, para o Deus que na pessoa de Jesus Cristo se ofereceu como um cordeiro, indo ao sacrifício para remover a barreira que nos separava de Deus, o pecado. Arrependimento é quando Deus abre os nossos olhos para vermos a nossa real condição e assim nos dá forças para voltarmos para casa, para voltarmos à presença do Pai. É como dirigir perdido por horas e finalmente enxergar uma placa que diz: você está no caminho errado, retorne agora. Que bênção! Quando encontramos uma placa dizendo: faça o retorno, seu destino está no outro lado, noutra direção. Talvez hoje Deus esteja mostrando para você essa placa. Não basta sentir tristeza pelo pecado. Não basta sentir tristeza por ter se afastado de Deus, por ter rompido relacionamento com Deus, mas também se aplica aos nossos relacionamentos com as pessoas ao redor. Relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos, entre os filhos e os pais, entre os irmãos biológicos, entre irmãos na igreja. Então talvez hoje Deus esteja apresentando para você esta placa: faça o retorno, você está na direção errada. Dê meia volta e corra para o Pai. Busque reconciliação com o Pai ou com quem você estiver vivendo um relacionamento quebrado.
Então aqui nós vemos o arrependimento que desperta para a vida. Mas finalmente, do versículo 20, parte B, até o versículo 32, vemos o pai que corre ao encontro do filho. Aqui, dos filhos, não é? Porque ele vai depois ao encontro do filho que tinha ficado em casa e ficou muito entristecido, irado, magoado, porque aquele filho que havia abandonado a casa havia voltado. Então, vemos aqui a partir do verso 20 até o final, leia de novo o texto, o pai que corre ao encontro do filho. Veja, quando o filho ainda estava longe, o pai o vê e corre ao encontro dele. Para aquela cultura, nos dias de Jesus, um homem idoso correr era algo humilhante, especialmente se fosse um pai correndo para o filho que o havia rejeitado. Era algo humilhante, era vergonhoso. Mas o pai do texto da parábola não se importa com a opinião dos outros, porque ele ama o filho e ele quer restaurar o seu filho. Então ele corre na direção do filho e o abraça e beija. É aqui que vemos Jesus, que disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Aqui vemos Jesus que corre ao nosso encontro e nos cobre com a sua justiça e nos reveste de honra e nos dá um lugar à sua mesa. Conheci a história de um pai que, depois de anos sem falar com o filho, ele decidiu procurar o filho. Ele tomou a iniciativa e foi ao encontro do filho para pedir perdão. E o filho, quando viu o pai chegando, meio sem entender o que estava acontecendo, e o pai, então, abre o coração, pede perdão, e nem esperou que o orgulho do filho caísse por terra, já tomado de amor, e envolvido por aquela emoção de rever o filho, de falar com o filho, ele abraça o filho, ele envolve o filho com seus braços e o traz aqui no peito e diz: eu te amo, meu filho. Deus não recebe pecadores com cara fechada. Deus recebe pecadores com festa. Assim como na parábola da ovelha perdida, como na parábola da dracma ou da moeda perdida, como na parábola do filho perdido. Deus recebe pecadores com festa. Não importa o quanto você se afastou e nem quanto sujo você está. Veja, antes mesmo de mandar dar um banho naquele menino, trocar as roupas, botar a sandália nos pés, colocar o anel no dedo, antes de qualquer coisa, o pai o abraçou e o beijou. Então não importa quanto sujo você esteja, nem quão distante você foi. Deus é o Pai que nos recebe e nos recebe com festa. É o Pai que nos acolhe em seus braços. É assim comigo, é assim com você. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. O maior perigo aqui, sabe qual é? É se recusar a voltar. Então não recuse esta oportunidade de voltar e se reconciliar com Deus ou com qualquer outra pessoa a qual Deus está
te chamando e te dando esta oportunidade. Hoje vimos que, longe de Deus, a liberdade é a escravidão. O arrependimento é obra da graça de Deus e é uma oferta a todos os pecadores. Aproveite esta oferta. Vimos ainda que Deus corre para acolher e restaurar pecadores. Mas não podemos esquecer do irmão mais velho, não é verdade? Ele estava perto, mas distante no coração. Às vezes, pecados como orgulho religioso e a incapacidade de perdoar podem tomar o nosso coração e prejudicar o nosso relacionamento com as pessoas, mesmo na família, e também com Deus. Então, cuidado com o orgulho religioso. Cuidado com a incapacidade de perdoar quem feriu, quem magoou você, quem decepcionou você. O filho mais velho estava tomado por orgulho e por essa incapacidade de manifestar perdão, de ser gracioso e misericordioso com o seu irmão, como o pai foi. Hoje Deus te chama para voltar. E se você já voltou, Ele te chama para receber outros com a mesma graça que você foi recebido. Se você ainda não voltou, o convite é para você voltar. Mas se já voltou, se coloque nas mãos de Deus para acolher, para receber outros com essa mesma graça que alcançou você. A verdadeira liberdade está nos braços do Pai. A felicidade verdadeira está em viver na presença do Pai, em comunhão com o Pai. Então, volte para casa. Volte para casa. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta, deixa aí o seu like, mas também comente. Vou ficar muito feliz em ler seus comentários. E mais, compartilhe esse vídeo e assim mais pessoas poderão conhecer o amor de Deus, o Deus que na pessoa do Senhor Jesus Cristo corre ao nosso encontro e nos recebe em sua casa e nos torna membros de sua família. Que bênção poder tomar conhecimento que somos amados e que há uma oportunidade para voltarmos à comunhão com Deus ou à comunhão com as pessoas que nos amam, que se importam conosco, que se preocupam conosco. Mas a iniciativa precisa ser nossa. Precisamos tomar consciência do nosso pecado, da nossa miséria e voltarmos. Hoje Deus nos chama. Não vamos rejeitar esse convite, esta oportunidade. Que assim Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Inscreva-se em nosso canal, se ainda não está inscrito. Um forte abraço.